Hoje a gente vai ver aqui por que os exames Chunins não fazem sentido. Vamos ver. Os exames Chunin é sem dúvida um dos melhores arcos da obra de Naruto e para muitas pessoas talvez o melhor arco. Mas tem um detalhe muito interessante que, parando pra pensar, simplesmente não faz sentido dentro do próprio universo da obra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pensa comigo, por que diabos uma vila colocaria os seus próprios soldados, no caso os ninjas, numa prova que pode matar eles? Tudo bem, é claro que as habilidades precisam ser testadas. E sim, a competição entre os Genins pode incentivar o crescimento, mas o método usado é extremamente esquisito. A Floresta da Morte é o que mais me incomoda e incomoda muita gente nesse sentido. É sem dúvida um momento muito legal dos exames Chunin. Eu acho que assim como eu, você também prefere ela do que aquela fase chata da prova escrita, por exemplo. Mas justamente... Mas faz sentido. Pera aí, vamos por partes. Na questão em si da arena, onde tudo é bem elaborado e acontece uma luta entre um e outro para testar suas capacidades, ok, bacana, eu acho isso daí muito produtivo e mostra as suas funções e capacidades de cada um dos participantes. Já na questão em si, que ele comentou aqui no vídeo da floresta, já é algo mais perigoso, realmente é um se vira nos 30, pode ir pra matar e não sabe se vai voltar. As fases chatas são as que mais fazem sentido dentro do mundo ninja. Na floresta, os times recebem um pergaminho e precisam conseguir o pergaminho complementar, vindo exatamente. de outra equipe. Então, correr pro centro da floresta pra finalizar a prova. Até parece legal, e de fato é. O problema é que ali vale completamente tudo. Eles podem utilizar qualquer meio necessário pra conseguir esse outro pergaminho, e isso é até ótimo pra testar o trabalho em equipe e a estratégia em combate real. Mas o absurdo é que não tem nenhum tipo de árbitro ou controle lá dentro. Deveria ter uma monitoração melhor sobre isso, tanto que a gente teve um incidente ali do Orochimaru se camuflando e entrando lá dentro. O psicopata do Gaara que queria matar todo mundo. Literalmente uma zona de guerra onde você assina um contrato dizendo que a Vila da Folha não se responsabiliza se você morrer. E aí fica o grande questionamento. Por que você jogaria os futuros pilares da sua vila, os jovens mais promissores, dentro de uma armadilha dessas? Você estaria literalmente desperdiçando tropas. Agora, compara isso com a primeira fase, que é a prova. Culpa do terceiro, já dizia o Zé Renacho. Tem vídeo aqui falando sobre isso no canal até. Vou deixar depois ali do ladinho pra vocês darem uma olhada. O terceiro é um sem vergonha que quer colocar os seus próprios alunos para o risco de vida. Ele acredita muito no pós a morte. Quer ver? Prova escrita. Uma prova que te incentiva a colar, porém de forma estratégica, porque ela testa sua capacidade de conseguir informações sem ser pego, que é basicamente o que a maioria dos ninjas fazem. Eles se infiltram em outras vilas e conseguem informações para a sua vila. Mas até aí tá ótimo, porque nessa primeira fase, ninguém morre. Já na terceira fase, das lutas 1 contra 1, ainda que tenham risco, contam com árbitros que interrompem o combate se algo sair do mais controle. regulamentado. Fora os jounins que estão ao redor assistindo a luta, então o risco podem é impedir muito alguma menor. coisa. Já na Floresta da Morte, se você errar, você morre. E é isso. O próprio Shikamaru pergunta pra Anko se ele pode desistir no meio do exame. Ela basicamente dá uma risada e diz que ele pode. Mas antes de sair da floresta, ele com certeza vai ser morto por outros competidores. Imagina você ser um garoto como o Shikamaru, que só queria uma vida tranquila ouvindo isso. Sim. Pensa na visão da vila, como a Folha, por exemplo. Os ninjas são os recursos mais valiosos que uma nação tem. Eles garantem segurança, fazem missões, protegem o país. Então por que arriscar tanta gente promissora dessa forma? A verdade é que durante os exames Chunin, muitos genins acabam morrendo. Se for alguém como o Orochimaru, que não se importa com nada além dos próprios objetivos, tá tudo bem, tanto faz. Mas se você for, por exemplo, o terceiro Hokage, que sim, se importa de verdade com as novas gerações, como é que você coloca... Será que se importa mesmo? Hã? Será que ele se importa mesmo? Crianças em risco de vida só pra testar elas? E é aí que entra aquele grande argumento. Mas se elas passarem por algo difícil, elas vão sair mais fortes? Ok, beleza, eu entendo esse argumento, mas e se elas não passarem? Você vai perder 3 ou 4 ninjas de uma vez porque eles são em equipes. Só pra deixar claro, eu tô tocando aqui de vez em quando porque eu tô com um dente inchado, bochecha inchada, parecendo um cosplay do Kiko aqui. É exatamente isso. E mesmo assim trazendo conteúdo aqui pra vocês, agregando valor na nossa comunidade, que essa semana pulou de 95 inscritos pra 250 inscritos. Um marco extremamente importante para o crescimento do canal. Já deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo e desse conteúdo. Faz sentido isso tudo que a gente tá falando aqui ou não? E convenhamos, isso não faz sentido nem em comparação com... Ele acabou de falar, não faz sentido.
treinamentos militares reais. Treinamento militar no mundo real pode ser físico e mentalmente exaustivo, mas não é letal. Ninguém tá usando munição de verdade e também não colocam soldados de diferentes nações para se enfrentarem com chance real de morte. No fim das contas, os exames Chunin nem são tão importantes assim. Qualquer Kage pode simplesmente escolher um Genin e promovê-lo a Chunin se quiser. O exame serve basicamente para motivar os mais novos a se superarem, mas principalmente ele serve para mostrar o poder da sua vila pro resto do mundo e também para possíveis clientes. Se a sua vila vai bem nos exames, mais gente vai querer contratar os seus ninjas, e além disso, os exames Chunin também funcionam como o verdadeiro interesse do terceiro Hokage aqui, ó. Money. Money, money, money. Como uma forma de mostrar os músculos para outras nações. Tipo um aviso de que as nações estão com ninjas extremamente altos e eles podem te enfrentar a qualquer momento. Isso até funcionaria se o Orochimaru e a Vila da Areia não tivessem invadido a Folha logo depois, mostrando que não se importam nem um pouco com essa demonstração de força. E detalhe, nem sempre foi assim. Nos flashbacks do Kakashi e também do Obito, dá pra ver que os exames eram internos, feitos somente entre ninjas da Folha. Essa ideia de abrir para outras vilas e fazer um evento acabou vindo depois. Recentemente, no universo de Naruto, as vilas aliadas decidiram realizar os exames Chunin junto como uma forma de demonstrar a força dos seus ninjas. E isso até que faz sentido. Essa parte tá tudo bem, o problema real começa quando você manda os seus ninjas para esses exames e eles simplesmente não voltam. Se isso acontece com frequência, é óbvio que vai gerar um déficit na nova geração de shinobis da vila, e lá na frente isso vira um buraco muito perigoso na força militar de uma nação. Usar a Floresta da Morte como um local de exame e ainda por cima sem supervisão nenhuma é praticamente um convite para... Por exemplo, assim, ó, imagina se o Naruto tivesse morrido ali na Floresta da Morte já, no início do Naruto. Tá entendendo? Acabou todo o anime, acabou o Boruto, acabou todas as continuações por causa de irresponsabilidade do terceiro Hokage, de querer colocar crianças numa floresta perigosa com outros rivais pra tentar mostrar poder. Tá de sacanagem. Por que ele não foi lá então? Para que outras vilas se infiltrem no processo e matem os genins uns dos outros. Exato. Qualquer país pode muito bem mandar um Jounin disfarçado de genin só para eliminar a concorrência e afirmar a sua superioridade. O que, aliás, é basicamente o que aconteceu quando Orochimaru invadiu a floresta. Ele aproveitou justamente a ausência de vigilância para testar o Sasuke, aplicar a marca da maldição, provocar e também manipular todo mundo. E por mais que ele não tenha matado ninguém diretamente, só os ninjas da Vila da Grama que estavam fora da floresta, é claro, o fato é que esse tipo de ação só seria possível naquele ambiente caótico. Dentro da arena, por exemplo, ele teria que atacar a vila inteira de frente. E ninguém percebeu que o cara tava lá. Ninguém. Se o Orochimaru quisesse mesmo, ele poderia ter acabado com todos os genins da prova ali mesmo na floresta. E acabou o Naruto, acabou tudo. E é por isso que, além de ser um ambiente perigoso, a floresta também falha em cumprir o propósito mais importante do exame: mostrar poder e atrair clientes. Não tem ninguém assistindo a Floresta da Morte. É literalmente uma floresta cheia de insetos, animais selvagens e um monte de adolescentes tentando sobreviver. Mas é um round 6 do Naruto, tá entendendo? Joga todo mundo num reality show, vai pro meio de uma floresta escura, cheia de bichos, cheia de monstros, cheia de adversários. Quem voltar, voltou. Prêmio, só que sem a parte do dinheiro, porque o dinheiro vai pro bolso do terceiro. A arena da terceira fase sim é um palco principal, cheia de gente, inclusive pessoas muito ricas que podem contratar ninjas para diversas missões. Eles assistem às lutas e escolhem os ninjas mais impressionantes. Nesse sentido, até que os exames Chunin em Boruto fazem mais sentido do que em Naruto, com aquela prova de capturar a bandeira, com árbitros e sem risco nenhum de morte iminente a todo tempo. Até mesmo nos flashbacks do Kakashi com Obito, vemos que antigamente a segunda fase dos exames era formada por lutas em equipe 3 contra 3, o que também é uma ótima forma de avaliar os ninjas e ainda dá pra fazer num local onde todo mundo possa assistir. Isso sim, definitivamente seria um espetáculo e mostraria a força de cada uma das vilas. Agora, coloca os genins numa floresta onde ninguém vê nada, onde podem ser assassinados sem que ninguém saiba e onde basicamente é uma carnificina desnecessária. Eu tenho certeza que você concorda comigo que isso não faz o mínimo de sentido e não tem lógica dentro Mas é legal de assistir, né? Fala a verdade. É legal de assistir. Da obra. E por mais que muita gente não goste de Boruto por causa da história e dos seus fillers que não fazem sentido, pelo menos nisso ele acerta. A prova Chunin deles é com certeza muito melhor que a prova Chunin que vimos nos exames clássicos de Naruto. Também, né? Mas sendo bem sincero, eu mesmo tô assistindo Boruto agora pra me atualizar, pra ter mais conteúdo pra trazer pra vocês, e realmente percebi isso. Não é que não tem a prova. Tem a prova, dá problema, mas só que não é numa floresta amaldiçoada. E ninguém vai morrer, pelo visto.
Mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda gosto da Floresta da Morte. E todo mundo Não gosta, tem quem não não dá pra gosta, mentir. não tem quem não As gosta. cenas ali são bem icônicas, o Sasuke enfrentando o lutas. Orochimaru, despertando a sua Muito marca boa, da muito boa. maldição e esmagando o time do som na porrada, é sim. muito bom de se assistir. Além disso, boa. temos o Naruto provocando o Sasuke, chamando ele de medroso. E aquilo Gatinho medroso. tudo é simplesmente insano e essencial pro que a história precisava contar. A Sasuke narrativa cravando uma kunai na própria coxa, assim, pra tentar se mobilizar e ter mais coragem pra lutar. Isso aí é absurdo, cara. Só arrepia. exige esse caos. Esse perigo real desde o início para que os personagens cresçam de verdade. Você pode até tentar justificar que tudo isso é um grande teste de resistência e também de coragem, para garantir que só realmente os fortes passem. Mas honestamente, você realmente vê o Hiruzen, o terceiro Hokage, mandando seus genins pra morrer assim de forma tão descuidada? Eu não consigo. Talvez alguns ninjas da Folha tenham morrido, mas se isso aconteceu, foi bem rápido. Quase imperceptível. O que a gente vê claramente é uma quantidade absurda de genins de outras vilas morrendo, como os da Vila da Chuva, que o Gaara destruiu sem nem pensar duas vezes. Psicopata. Aliás, o Gaara é um ótimo ponto pra trazer nesse vídeo, porque o cara era um psicopata em Naruto Olha aí, clássico. viu? Ele era um Falei. assassino a sangue frio e mesmo assim ele tava lá nos exames Chunin. Destruiu os genins da Vila da Chuva, quase tirou a vida e acabou com o sonho de ser um shinobi do Rock Lee e posteriormente tentou matá-lo. Olha Bom, isso. de qualquer maneira, ainda não faz sentido algum. Como é que deixa um cara desse, uma criança dessa, transitar pela cidade, pela sua própria cidade? Tu convida uma criança dessa que tem um saco de areia, que mata com areia as pessoas, deixa transitar pela sua própria vila de Konoha. Tá de sacanagem, terceiro? Ai. No vídeo aqui, que eu vou deixar aqui do lado aqui pra vocês continuarem assistindo, é o seguinte: o fim do maior vilão de Naruto. E vocês já sabem quem é, não preciso nem dizer nada. Tem o Orochimaru e o terceiro. Orochimaru e o terceiro. Você colocar shinobis jovens, sem nenhuma experiência, em um lugar como a Floresta da Morte numa prova oficial, do ponto de vista da lógica do universo de Naruto, é louco. claro. Mesmo que a gente, É louco. como fã, Psicopata. ame essa fase do anime. No mais é isso, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Brabo demais, Eu só queria- pessoal. Se inscreve lá no canal, no Konoha Chronicles. Muito bom conteúdo. Adorei reagir a esse conteúdo e realmente consegui agregar mais ainda em cima. Parabéns. Essa é a definição. O que você acha disso tudo? Acompanhando o clássico e agora acompanhando também, eu no caso, o Boruto, eu percebi muitas diferenças e pontos a favor de um e pontos a favor de outro. Na questão em si das provas que tu poderia colar nas provas, que o Gaara vai lá e lança um olho e cola com aquele olho inteligente dele lá de areia. Isso tudo é muito legal, muito competitivo também. Lá na arena é competitivo e saudável, pode usar o poder, faz, acontece, muito legal. Já na parte da floresta é interessante, é o que a gente gosta de assistir, mas é extremamente prejudicial e pode acontecer muitas inúmeras coisas. E não mudou nada mostrar poder lá na floresta, porque o Orochimaru 10 dias depois foi lá e atacou a Konoha e fez o que aconteceu. Ponto. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você tá achando disso tudo e vem com nós. Tchau, tchau. Até o próximo, uma ótima semana pra todo mundo.